Salve, confrades e consolos, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Eu hoje estou fazendo o segundo capítulo da minha visita que eu fiz a Bueno Wine, lá no município de Candiota, na campanha gaúcha, no Rio Grande do Sul. Lá nós tivemos uma palestra com o Edinho, o Eduardo Tio Kohn, que ele é engenheiro agrônomo dos vinhedos, e a Renata Duarte, que também é engenheira agrônoma. A palestra foi promovida pela professora doutora Ângela Rossi Marcon. Ela é professora da Universidade Federal do Pampa, de Dom Pedrito, ali próximo. Então eu me inseri dentro desse grupo e eu filmei toda a palestra e estou traduzindo para vocês, estou mostrando para vocês em capítulos menores, para que não fique tão cansativo e tão demorada para vocês assistirem. Assistam aí então mais um capítulo em que o engenheiro agrônomo da Bueno Wine, lá nos vinhedos do Galvão Bueno, fez a palestra para os alunos da Unipampa do Rio Grande do Sul. Vocês um impacto, né? A propriedade ela foi pensada no solo, no ar de solo vermelho, e a nossa rocha tem um arenito. Então foi trabalhado a entrada, já está a rocha lá, não é? Esse aqui é o Santo. Então esse granito aqui que está aqui, esse arenito que está aqui, esse solo alaranjado, e a cor laranja sempre foi o símbolo da propriedade Bueno Wine. Tanto na, né, agora mostrado aqui, mas está de laranja. Então essa foi a escolha feita para nós. Então a gente trabalhou o terroir. O que é o terroir? É onde a gente tem... Qual é a maior condição climática que a gente pode ter? É sol. Tudo é energia. Vida é energia. Então sol. A gente tem que pensar que vinho maduro precisa de sol. Então, essas variedades que a gente escolheu, qual é aquela variedade que precisa de mais sol? É as variedades tardias, que precisam mais tempo para que essa fruta fique madura. Então a gente, na hora de colocar as variedades, a gente deixou o Cabernet Sauvignon aqui em cima, né? Deixamos o Merlot e o Petit Verdot mais aqui, essa posição mais para o sul. E o Sauvignon Blanc a gente escondeu, né? Então aqui para baixo, numa baixada, tirar sol dele. Para quê? Porque como a proposta do Sauvignon Blanc é produzir muito aroma, os aromas têm que ficar persistentes, ele tem que receber menos sol. Então assim foi pensado o Sauvignon Blanc. Ele é um clone 530 e o 242 são... Ah, importante falar das bagas. Tá, importante. Existe uma relação na vitivinicultura. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Ó, vocês são enólogos, vão se formar enólogos. Cada empresa tem um sistema diferente de pensar tudo na vida, tá? Muda o sistema, muda a filosofia, muda o enólogo, tá? Qual é a nossa filosofia? Nossa filosofia é que a baga tem que ficar pequena. Quando eu comprei um clone, paguei caro uma muda de um clone de um Cabernet Sauvignon que pesa 120 gramas. Na safra, esse Cabernet Sauvignon tem que pesar 120 gramas. Não é para pesar 140 ou 150 gramas, ele tem que pesar 120. Por quê? Porque existe uma relação entre massa e líquido. Se eu tiver uma baga grande, eu vou ter o que dá a cor e incorpora o vinho é a casca, tá? A baga vai ficando maior, eu vou tendo mais líquido e menos casca. Vocês estão entendendo? Imagina uma baga de uva. Quando mais pequenininho, eu vou ter menos líquido e mais casca para incorporar o meu vinho. E esse é o grande pensamento, tá? Manter as variedades com aquilo que a gente pensou na implantação. Então todo vinhedo ele foi pensado como um campo de futebol. Então o que é isso? Porque nós não temos o diferencial da Argentina, do Chile, lá do Nordeste, do Iraque, do Peru, da Bolívia, que é viver num ambiente inóspito. Aqui tem muita água. Aqui o clima muda na semana 2, 3 vezes. Quem vai mudar hoje? A gente não tem força nenhuma sobre o clima. Então a gente tem que pensar em alguns cenários alternativos. Aí começa o processo fenomenal. Ou seja, produzir é fácil? Depende de onde tu vai produzir. Para nós aqui é extremamente difícil, porque eu tenho que pensar em tudo que vai acontecer numa safra.
Então imagina que eu vou pegar o meu barquinho aqui em Rio Grande, eu vou encher ele de coisa e vou ter que atravessar o Oceano Atlântico para chegar na Europa. Então o que vai acontecer com esse barquinho? Se eu botar 200 quilos, botar 50 quilos, eu quero chegar lá, eu quero chegar com alguma dura. Se for imagina assim, ó, se for um ano de chuva, o que vai acontecer? Aquelas áreas mais altas do meu parreiral, eu vou ter, que a uva vai ficar com os cachos menores e a uva vai ter capacidade de ter uma maior maturação. Se for um ano intermediário, tanto faz, ou seja, eu vou conseguir fazer uma uva madura. E se for um ano seco, aquelas partes de mais baixada vão ser as áreas que pode ser a melhor uva que eu vou colher. Então, pensando assim, é que nasce um trabalho de terroir, ou seja, eu tenho que pensar como vai ser meu clima, então eu tenho que pensar em tudo o que vai acontecer. E aí nasce outra relação. Quantos quilos eu posso produzir por planta? É que nem vou pensar, eu tenho um carro que pode andar 200 km por hora, mas ali o máximo de velocidade é 80. Ou seja, se eu andar sempre a 200, eu vou liquidar com o carro. Então eu vou ter que dar uma velocidade que eu conserve o carro e que eu tenha uma economia de combustível e eu ando com esse carro muitos anos. Assim foi pensado o Bueno Wine, para fazer 100% de qualidade. Não que necessariamente a gente tem que produzir 200 mil quilos todos os anos, a gente já produziu 300, né, Renato? E aí o que acontece? Aí muda a filosofia. Eu vou precisar muito do ano, eu vou precisar muito de outros fatores que não foram pensados para que seja uma grande safra, não é? Então aqui eu queria trazer para vocês para ter o impacto da paisagem. A paisagem muda. O nosso ciclo, temos que pensar que o dia é de dia e de noite, tá? O ciclo. Que quando a gente vai embora, o parreiral está vivo, ele segue, as folhas fecham, a respiração acontece, a noite é quente, a noite é fria, tudo isso, para vocês que vão ser enólogos, isso vai fazer parte da vida de vocês. Será que está ganhando cor a minha uva? Não está ganhando cor? Que vinho que vai... São noites que os dias são quentes e as noites são quentes. Então o que acontece? Por mais que vocês usem todo o conhecimento de vocês, né, professor? É o clima. Não tem, é o patrão lá em cima que manda. Isso que é o fenomenal. Bom, outra, falar filosofia, vamos lá. Ideal. A gente sabe o que é o ideal para fazer a safra, tá? Mas o realismo não. O realismo vem e te mostra que por mais que tu esteja bem planejado, as coisas podem sair tudo diferente, né, Renato? Tudo, e pode mudar de um dia para o outro, porque o que acontece? Às vezes a gente se programa com mão de obra para botar os galhos para dentro e vem o vendaval e tira tudo para fora, quebra broto, então tem tudo isso aí. Mas voltando para o matematismo, tá? A gente vai dar uma volta no vinhedo, nós vamos podar uma planta. Nós vamos ver critérios para vocês poderem... O professor falou em fisiologia, né? Fisiologia. O que aconteceu esse ano de fisiologia? O nosso inverno foi rigoroso? Não foi. Mas as nossas parreiras brotaram bem? Brotaram. Teve frio suficiente. Ou seja, o que acontece? Todas as gemas brotaram e elas podem... às vezes se o inverno não é muito rigoroso, os brotes eles crescem esparelhos, desuniformes, e isso na hora de colher é complicado, porque tu vai ter cachos de tudo que é fenologia, os mais verdes, os mais maduros, sabe? Então foi um ano que brotou bem. O que aconteceu na primavera? A primavera entrou em agosto, já quente, ou seja, mesmo que a primavera tenha entrado em 20 de setembro, ela entrou em agosto. Como é que a gente sentiu os dias quentes? Tarde com 20 graus, isso já é primavera em agosto, né? Antecipou. E esse é o nosso papel, isso a gente como viticultor e como agricultor a gente sente o clima, né? E o que a gente faz no dia a dia, a gente sente o clima. A gente sabe, mudou o clima, vai chover, ou eu estou suando mais nas mãos. Então essa relação que a gente tem com a gente mesmo, a gente tem no vinhedo, a gente leva para o vinhedo. E o que isso quer dizer? Se a temperatura já entrou bem em agosto, quer dizer que a minha primavera ela vai ser boa, ela vai crescer, vai ter chuva, mas ela vai ser quente. Bom, mas nem tudo são flores. O que acontece? São anos que vem muita chuva de pedra, granizo, porque o que acontece? Como setembro já está quente, a gente recebe ondas de frio até novembro, vindo aqui da Patagônia, né? Então o que acontece? De uma hora para outra pode vir granizo, então tem problema a gente teve 3 chuvas de pedras desse ano,
A gente nunca teve tanta chuva de pedra que a gente teve esse ano e atinge. Ou seja, não teve nenhuma chuva de pedra assim que liquidasse com o lateral. Mas as pedrinhas pequenas, elas furaram as folhas e provocam um fenômeno, olha só, fenômeno, a vida é um fenômeno. Os cachos que estavam prontos para florescer viraram gavinhas. E como é que a gente nota isso? Contando o cacho. Eu estou lá olhando minha parreira, vendo que tanto que ela quer se agarrar. Aquele é um cachinho que virou uma gavinha. Isso é um fenômeno, uma filagem, ou seja, é uma defesa da planta. Ou seja, porque a planta, se ela tiver que sobreviver, os filhos vão embora. É a regra da vida, sustentável, né? Manter-se permanente. Né? A planta tem que vigorar, porque ela tem a capacidade de lançar mais frutos depois, até no final da safra. Que são as uvas de feminela, no caso, né? Mas vamos lá. Aí, o clima, a fisiologia, vem a florada. A florada, ela tem que acontecer numa condição especial, que é calor com pouca umidade. Não baixa umidade, ela tem que ter umidade para que as sépulas, né? Para que o pólen tenha capacidade de receber bem no receptáculo ali do gineceu e androceu. E o que isso na prática para nós importa? Um cacho ele pode ter 100 baguinhas, eu tenho um cacho, ele pode ter 100 bagas, ou ele pode ter 60. Uma florada ruim, o que quer dizer? Vai ter níveis de fertilização que não aconteceu. Então um cachinho que tinha que ter 100 bagas, ele passa para 60. Aquela baga que se é normal uma baga ter 1,2 gramas, vezes 100 vai ter 120 gramas. É matematismo, professor. Se o cacho ficou ralo, vai ter 60, aquele bago vai para 1,40, 1,50. O cacho até pode ter 100 gramas, mas ele vai ter menos baga e aquele fator, aquela baguinha que era para ser menor, ela ganhou espaço. Por quê? Porque a planta naturalmente ela ganha, ela se recupera, como eu posso dizer, a planta é fenomenal, ela é fantástica. Ela se adapta. A Renata quer falar alguma coisa aí, colega? Falar desse momento quando houve as 3 chuvas de pedra em setembro, entrou doença, né? Entrou Sanidade. Sim, através da umidade, do calorzinho da primavera, fora as feminelas, né? Que a planta produziu para não produzir o cacho. E a gente teve mais um ataque de doença também. Isso pode acontecer. A gente não estava contando com isso. A gente não estava, né? Nunca. Não contamos com isso. Esse é um assunto do tratamento fitossanitário, então é um tratamento para nós e para todo mundo. A gente quer cada vez produzir menos com menos veneno, né? É isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente produziu, a gente não foi atrás da variedade mais resistente para o milho. Nós fomos daquela que dava um vinho melhor. Né? Então, a gente começou o nosso diferente. Mas o que a gente faz? A gente não tem um pacote que repete para tudo que é variedade, tá? A gente sente o vinhedo. Onde eu posso aplicar mais produto ou menos produto. Então tem áreas que vão 25 tratamentos, tem áreas que vão 15. Então isso é técnica. Não estou dizendo que tu vai deixar de usar veneno, não vai deixar de fazer veneno, mas eu tenho um monte de processos para ser um bom médico. Para que eu vou usar um remédio mais pesado se eu posso curar até um chazinho e botar para dormir em casa? É assim. Ou seja, eu tenho que usar todos os recursos. Eu tenho que me organizar para ser técnico. Técnico tem que ter o quê? Ferramentas. Saber que eu tenho várias outras coisas para fazer e que tem outras coisas que a gente pode melhorar. Que a gente vai ver no vinhedo, por exemplo. Qual é o controle que a gente faz? Cultural. O que é o controle cultural? A gente diminui o número de brotos. Temos que ir para a planta, professor. A gente faz desfolha. Desfolha. Então a gente diminui. Se eu exigir demais de uma planta, ela se estressa e ela pega mais doença. Então o que aconteceu? Ela foi estressada. A gente achou até que as nossas técnicas estavam ultrapassadas, né, Renata? Porque o que aconteceu esse ano na campanha? Não tinha doença em lugar nenhum, nós estávamos quase perdendo a safra aqui. Por quê? Porque durante 10 anos a gente vem usando produtos muito fracos e a gente tem convivido com o mildio. E a primeira oportunidade que aconteceu, ele dominou o ambiente. Não é fácil. Fácil controlar. Depois de entrar não é fácil controlar. Não é as chuvas, né? Então, o professor, a gente fez o professor Tom Baldi, ele teve um assessor, consultoria dele, e ele chegou, a gente viu a água, a gente aplicou muito adubo orgânico, a gente achou
pudesse ter desregulado alguma coisa, de vigor, mas não, nada. Realmente foi a pressão. A gente achou que talvez tivesse um genótipo do milho mais... Fizemos até um teste genético. Para ver se o milho não estava mais violento, né? Mas não, era o sistema. E o que aconteceu? Foi ruim? Não. A gente entrou cada vez com práticas mais alternativas e esse ano a gente entrou com algas. Então veio uma pessoa, veio um técnico da Argentina. Pois para nós aqui, professor, veio um técnico da Argentina. Ele disse assim: Edinho, não quero vender algas para vocês. O mundo inteiro já usa algas. Eu lembro assim, eu estou dentro que tem essa técnica. Quer usar, já estava lá, o mundo inteiro provou. Eu não vou vir aqui perder tempo para ver se vocês querem usar. É assim, todo mundo quer algo e não tem algo no mercado, né? Hoje que está assim. E não, nós queremos usar. Não, eu falei assim, imagina que o planeta é água. 70% das tuas soluções está na água, cara. Vai para as algas e procura outra coisa. E não está bem, professor. Vamos fazer isso aí. Então o que aconteceu? Aquelas áreas que nós estávamos fazendo teste com alga, adivinha se eu tinha míldio. Mas não perdemos produção por causa disso. Até nas oliveiras, a gente teve áreas que a gente aplicou só as algas e a gente produziu muito mais do que nas áreas que a gente não aplicou. Porque às vezes a planta já está acostumada a receber tratamento. E aí também fica difícil aplicar um tratamento, digamos assim, mais fraco, um alternativo, um orgânico, um biológico. Mas devagarinho a planta vai se acostuma de novo, porque ela é muito inteligente. Professor, eu não sei dizer agronomicamente por que funcionam as algas, mas é maravilhoso. Não sei quanto tempo vai funcionar, se do ano que vem vai ter o mesmo resultado. É que como ela é mais biológica, eu acho que ela tem chance de durar mais, assim, do que os outros produtos que a planta vai se tornando resistente cada vez mais, né? Vamos lá. Vai ser, a gente separou então, esse aqui é o ponto mais alto da propriedade, aqui tem 290 metros, nós estamos no ponto mais alto da propriedade, tá? E a ideia principal do nosso projeto é ser uma pequena propriedade, ou seja, nós somos 108 hectares e queremos produzir bem nas 108 hectares. Então, os melhores terrenos para fruticultura a gente deixou para parreira, tá? E as partes que foram condenadas para fruticultura, o que é uma parte condenada? Onde o solo é muito raso. Não que seja um solo ruim para fruticultura, tá? Mas a gente vê que o crescimento é debilitado. Olha só essas plantas que estão aqui em cima da... né? Não é... O que a gente pensa? Que tem que ser um grande jardim a Bueno Aires, tá? Então ele foi pensado para ser um grande jardim e ser trabalhado todo o entorno dele. Para quê? Para que a gente se sinta bem no ambiente e que realmente a Bela Vista seja um chateau. À medida que ela vai envelhecendo, ou seja, cada vez mais velha e mais bonita. Pensando assim, cada metro quadrado foi pensado desde o início e a gente vai pensando e vai mexendo na paisagem, tá? Onde o Pampa, né, não perca a beleza, né, que é Bela Vista. Então a gente tem as parreiras, as oliveiras e a pecuária em perfeita harmonia. Esse lugar aqui é um lugar muito seco e a gente está fazendo o quê? Sustentabilidade. Nós estamos criando água onde não existia. Tá? Então vocês vão ver que a propriedade ela tem bastante água. Então, no centro aqui, ó, água é vida, né? Muito bem, confrades e consolo, esse foi mais um capítulo da minha visita a Bueno Aires, lá no município de Candiota, no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha. Ainda temos mais um capítulo, onde nós vamos mostrar o Edinho fazendo a poda e mostrando como é que se faz a poda dos vinhedos na Bueno Aires. Se inscreva no meu canal do YouTube, acione o sininho e deixe os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, se eu não souber responder, eu vou encaminhar para a professora Ângela Rossi Marcon para que ela possa responder para vocês. Um abraço e até o terceiro capítulo.